Bom dia, yogis, bom dia. Já estou iniciando a transmissão aqui online. Para quem estiver à distância, né? Se sentir abraçado por cada um de nós, tá bom? Sejamos todos bem-vindos, bem-vindas a mais um aprimoramento, tá bom? Deixa eu posicionar aqui. Vou deixar, isso é importante. Para quem está online, vou deixar a câmera bem solta para que você acompanhe realmente como nós estamos acompanhando aqui, tá bom? De forma natural, livre, do jeitinho yógico, tá? Deixa eu posicionar aqui a câmera. Isso. Vamos lá. Bom, dá para me ver, dá para me ouvir. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, yogis. Vamos começar com o mantra antes de mais nada? Pode botar o entrelaço. Já vamos chegar nessa parte gostosa aí do Japamala. O que o Alexandre fez no meu Japamala? Alguns já tiraram. Alguns ansiosos já tiraram do saquinho. Vamos começar com o mantra dos mantras, um na palma das mãos em frente ao tórax, né? Que realmente é a estrela da festa divina, da festa cósmica, o mantra Om. Um dia desses eu indaguei uma pessoa se ela acreditava, eu estava com uma manga em uma das minhas mãos, se ela acreditava que aquela manga pudesse um dia estar dentro de um espaço de uma cabeça de alfinete. E a pessoa sorriu e falou, não, claro que não, como uma manga vai um dia esteve dentro de uma cabeça, de um espaço, de uma cabeça de um alfinete. Eu falei para ela, então você não vai acreditar quando eu disser que todo o universo um dia coube dentro de um espaço de uma cabeça de alfinete. Né? E o que fez esse universo, Alexandre, precipitar de dentro de um espaço de uma cabeça de alfinete? Justamente o mantra Om. Inspira. Namastê. Muito bom. Agora sim, com o Japamala nas mãos, você vai perceber que eu realizei uma pequena alteração no seu Japamala, né? Tem uma moedinha dourada. Quem está no espaço online vai receber também essa moedinha. É um adereço simbólico. Por quê? O nosso aprimoramento na cena do Darshan, ele vai acontecer de 6 em 6 meses. Sempre ao mês de junho e de dezembro. Por quê? O Darshan, como eu falei lá nas aulas teóricas, o Darshan é uma transmissão, é uma permissão que nós damos à energia divina para que ela seja transmitida a nós mesmos, mas principalmente ao outro, através do nosso ser físico, mental, emocional e espiritual. Isso gera, naturalmente, um desgaste. Mas, a partir desse aprimoramento, é um desgaste consciente. Porque sempre, como yogis, sempre transmitimos ao outro paz, amor, alegria, felicidade e saúde através do nosso ser. Só que, volto a dizer, era de forma inconsciente. Nós até conversávamos, por exemplo, que numa festa, uma determinada pessoa queria conversar com a gente, a pessoa não estava bem, finalizava a festa, depois de uma boa conversa, a pessoa estava melhor, e nós ficávamos cansados, enfim.
Então, o darshan, o praticante de yoga, o yogi, e o yogi elucidado, o yogi desperto, ele transmite esse darshan. Claro, através desse aprimoramento, esse processo, volto a dizer, se torna muito mais consciente. Não apenas muito mais, se torna consciente. E isso, vocês vão perceber, fará toda a diferença. Para que vocês possam entender de uma forma simples, as pessoas, a partir desse encontro, desse aprimoramento de hoje, não vão mais precisar furtar, roubar o seu darshan. Você vai conscientemente oferecer, dar o seu darshan. Imagine você, antes desse aprimoramento de hoje, você diante de uma pessoa sedenta e com um copo d'água na mão. Antes, você até podia perceber que a pessoa estava com sede, mas não conseguia entender a preciosidade do copo d'água que estava na sua mão. Você talvez até não se sentisse digna, uma pessoa digna em compartilhar com o outro aquele copo d'água. Hoje, você, através desse aprimoramento, você tem essa percepção muito mais clara. E ainda utilizando o exemplo do copo d'água, você vai matando a sede de algumas pessoas e de algumas situações, porque também o darshan, como foi falado na aula teórica, ele pode ser direcionado a pessoas e situações e também a lugares. Quando eu digo pessoas, eu digo todo e qualquer ser vivo. Isso inclui também animais, plantas. Então, tem um momento que o copo de água, nesse exemplo que eu dei, ele vai se esvaziando. Então, antes do copo ficar completamente vazio, tem o que, Alexandre? O próximo aprimoramento. O outro aprimoramento, que no caso será no mês de dezembro. A cada 6 meses, você vai renovar o seu estoque prânico para realizar um bom darshan seja com o outro, enfim, o outro no sentido não apenas de pessoa, como eu falei para vocês, mas de lugar, situação, com a outra parte. Com a parte, como eu falei na aula teórica, que é observada. Quando você começa a ministrar, canalizar, dar o darshan, você sai, como eu falei, né? Você sai do lado do observado, você deixa de ser observado e senta ao lado do observador. É nesse processo que você vai ministrar o darshan. Você vai sentir, hoje vamos realizar vários exercícios para que você desperte essa sensibilidade, se uma pessoa está precisando ou não do seu darshan. Há também a situação que a ideia é despertar essa sensibilização espiritual dessa passagem natural do darshan, que eu acredito que muitos de vocês já sintam. Como eu dei o exemplo da festa. Né? Aquele primo de 2º grau que você não via há anos e sempre pegou no seu pé durante a infância, adolescência, ele te vê, quer conversar, precisa desabafar e você sente que o seu darshan está sendo canalizado. Agora será de forma ainda mais consciente. E a cada 6 meses, vamos alinhar, não apenas eu, mas todos nós vamos alinhar a egrégora de uma deidade hindu para nos ajudar nessa caminhada. E para quem conhece um pouquinho sobre os deuses indianos, e diante a esse acessório que está no seu japamala,
qual será a deidade que irá nos conduzir de junho até dezembro? Lakshmi, a deusa da prosperidade. Inclusive, deixei lá ontem, tem uma foto de Lakshmi. Aquela foto é muito importante, deixa na sua galeria. Tem uma foto de Lakshmi e também tem uma descrição abreviada sobre Lakshmi. Tá bom? Então é essa deidade que vai conduzir espiritualmente o seu darshan à outra parte, a parte observada. Tá bom? Como é um acessório, gente, material, a moedinha pode cair, alguma coisa, enfim, soltar de japamala, tá? É só você me procurar ou procurar a Brenda que a gente coloca no lugar. Não tem problema nenhum, tá bom? O que eu quero dizer com isso também em relação à moedinha? Não tem problema, daqui a pouco eu dou uma olhadinha. Claro, faz a sua leitura, é importante, mas a moedinha né? estava no japamala, porque a minha já veio solta. Não tem problema não. A moedinha que teimar em ficar solta, não tem problema. Você deixa dentro do saquinho branco, tá? Faz a sua leitura, é importante, a leitura espiritual, principalmente espiritual. Deixa dentro do saquinho que a gente depois dá um jeitinho de colocar, tá? O que eu quero dizer? O japamala, com esse acessório, representa o yogi que pode ministrar o darshan, pode dar o darshan, oferecer o darshan. O yogi que não tiver esse acessório consigo, no seu saquinho ou no seu japamala, não pode. Dentro da nossa egrégora, não pode. Por quê, Alexandre? Não passou por esse processo do aprimoramento. Por isso que eu estou trazendo ele 2 vezes por ano. Também para ser justo para todo mundo. Há também o yogi, isso é importante, que não quer ministrar o darshan de forma consciente. Também nós devemos respeitar. Eu acho que é um processo que ele acontece naturalmente, não apenas no yoga, que é uma filosofia, mas na própria religião, tá? Na arte. Tá? Vejam vocês, eu estava vendo esses dias a vida do Robin Williams, o comediante. Ele não aguentou tanta pressão que justamente é esse darshan. O documentário mostra que teve um momento entre os anos 90 e 2000 que ele fazia quase 2 filmes por ano. Porque ele também tinha algo para passar para cada um de nós. E os filmes que ele fazia eram tantos filmes de comédia quanto filmes filosóficos, profundos demais. Ele tinha um darshan, o Robin Williams, muito poderoso. E um lado que nós não conhecemos, nós brasileiros, é o Robin Williams no palco, como um artista de stand-up. Também era muito famoso, né? E durante as apresentações dele, gente, é incrível, assim, ele suava demais, né? Era uma entrega muito profunda, muito profunda. E você via que era algo de natureza mediúnica. Então ele não aguentou, porque o corpo físico ele tem a sua limitação. Ele não aguentou toda essa canalização espiritual e acabou realmente, né, rompendo a casca do corpo. Então eu acho que esse aprimoramento ele é muito importante, principalmente para o yogi. Acho que todos nós, né, que sente essa absorção do outro, da outra parte, da parte observada, e também o impulso de transmitir alguma coisa. Engraçado, Alexandre. Depois da vivência, aquele meu familiar me liga, aparece lá em casa. Que coisa estranha. A partir de hoje, deixa de ser estranho. Deixa de ser estranho. Porque você não tem como sair de uma aula, de um encontro de yoga, de meditação, que irradia tanta luz, e essa luz não ser perceptível
lá fora. As pessoas, até mesmo os animais, não quererem um pedacinho dessa luz. É como eu falei para vocês. Na maioria das vezes, o que acontece? O roubo dessa luz me dá essa luz. Né? Quando eu era criança, não sabia, hoje eu sei, né? As pessoas gostavam que eu fosse na casa delas para absorver o darshan. O meu darshan através de mim. Eu não sabia. Depois que eu cresci, que eu fui estudar um pouco mais sobre a filosofia Yogi. Ai, Raquel, deixa o Alexandre lá em casa. Às vezes, né, no caso, tinha lá, aconteceram vários casos, mas tinha um caso de um colega meu de escola que vivia com os avós, né? Já é falecido o seu Bezerril. Ai, o Bezerril, adoro o Alexandre. Eu falava, que engraçado, o seu Bezerril estava na cadeira de balanço, né? Agora o seu Bezerril está aqui dançando com a gente, eu não entendia. Eu adorava, porque eu brincava com o meu colega, mas às vezes eu não queria ir. Ah, mãe, eu estou aqui fazendo, sei lá, uma coisa ou outra. Não, mas a Dona Maria e seu Bezerril querem que você vá lá, né? E brinque com o Leandro, que era o nome do meu colega. E às vezes eu percebia isso era uma, né? Outro caso também, eu tinha uma explicadora, eu sempre era o último a sair. Ela liberava todo mundo, sei lá, vamos imaginar que a aula terminasse às 5 da tarde. Ela pedia para minha mãe para me buscar às 5h30, às 5h40, ou batia a minha saída com o término da aula da minha mãe de yoga. Ah, Raquel, não, vem com calma, Raquel, aquela história toda. E ali, ela me contava como era a vida dela conjugal, com o marido, e os problemas, eles brigavam, ela chorava. Eu tinha ali 7, 8 anos de idade, já era praticante de yoga. E eu não entendia. E ela chorava, aí próximo da minha mãe chegar, ela limpava as lágrimas. Aqui, Raquel, né? Às vezes ela falava assim para mim, Alexandre, me dá um abraço. Tá. E ficava no abraço. E não largava. E conversava às vezes com a mãe de um outro aluno, abraçada a mim. Né? E aí, até em relação a esse caso, depois a mulher ficou bem com o marido, a casa estava difícil de ser vendida, vendeu a casa, deixou de ser explicadora, foi morar com o marido num outro estado, né? Eu fiquei sabendo depois que ela engravidou, já tinha uma menininha, o cachorro estava doente, o cachorro ficou bom, e a gente, naquela ignorância, ao mesmo tempo humildade, não entendi. Hoje eu entendo. Por isso que quando eu comecei a realizar estudos mais apurados sobre o assunto, o que eu conseguia falar para vocês antes do aprimoramento é o seguinte, e eu falo, que eu falava, e ainda digo e afirmo, muitas pessoas que vocês se relacionam, elas estão sustentadas no seu darshan. E geralmente são essas pessoas, que criticam a sua prática de yoga. Orienta uma série para mim depois, já tá mala, assim. Bom dia. Bom dia. Entendeu? Ah, Alexandre, não é possível. Experimenta parar de realizar a prática, para você ver. Você talvez nem imagina. Você quer ver uma pessoa aqui, entre muitas, que eu acredito, que todo pilar... Eu disse isso para um aluno um dia, um aluno que tem uma rede de... Uma pessoa muito querida, que tem uma rede de restaurantes. Eu falei para ele, alguns anos atrás, você é o pilar desses restaurantes. Ele, eu não. É fulano, é Beltrano, eu não, quem sou eu? Porque quando eu digo pilar, eu falo a nível
físico, mental, emocional e espiritual. Aí, vou trazer esse exemplo aqui um pouco mais próximo a gente. Eu vou dizer o nome da pessoa, que a pessoa, né? São duas pessoas que, né, que abrem um pouquinho, né, essa relação familiar, que é interessante. Mas em relação a isso, em relação ao pilar, às vezes vem um yogi e o outro, Alexandre, é minha filha, meu irmão, minha tia, meu amigo, está passando por essa questão. Primeira coisa que a gente faz, olha, oferece a prática de yoga. E o segundo caminho é o seguinte, faz um aprimoramento para o yogi que vem pedir esse auxílio. Faz um aprimoramento, faz uma vivência. Às vezes a pessoa tem uma questão muito grande a ser resolvida, vai para o retiro. Aí, às vezes, acredito que o yogi deve pensar, o Alexandre quer ficar rico esse ano, ele quer ficar realmente, né, transbordando em riqueza material. E, na verdade, o caminho do alimento do seu darshan para você alimentar o outro. Né? Por isso que eu falei para vocês, falei, gente, para aquilo que a espiritualidade está me pedindo, eu preciso ir à Índia, que é uma coisa muito grande. Eu preciso alimentar o meu darshan no sentido intercontinental. Né? Depois eu volto a falar sobre isso, rapidinho. Vocês trazem muitas questões, mas, por exemplo, a Moema e Ivanete, ela traz sempre em relação ao irmão. Eu não consigo, quando eu escuto as duas falando, com todo o respeito que eu tenho ao seu irmão, todos os méritos para ele estar aonde ele está, é muito visível que são vocês duas. Para mim, é muito óbvio. E é uma coisa tão bonita que elas fazem uma peregrinação, porque a peregrinação alimenta o darshan. Né? Tanto que até a Ivanete falou assim, vamos entrar pela igreja aqui por trás. Eu falei, não, vamos andar. A peregrinação, porque você leva na peregrinação o seu sentimento, pensamento e ação consigo. Vou peregrinar até a Aparecida. Você vê que muitas pessoas, no caso da Moema também, se eu estiver equivocado, você pode me corrigir, Moema, vão para Aparecida, chegam lá em Aparecida, mas querem andar um pouquinho. Lá em Aparecida é interessante que tem muitos táxis, fretes, essa coisa toda. E se deixar, a pessoa realmente coloca você de frente ali para a Basílica Velha, Basílica Nova, mas é o sentimento de andar, eu quero andar um pouquinho. Nem que seja dentro do estacionamento da Basílica Nova. Deixa eu andar. Deixa eu peregrinar. Eu vejo até pessoas mesmo, não é camadas, mas que se locomovem de cadeira de rodas ou de muletas. Eu quero, com a minha cadeira, com a minha muleta, eu quero peregrinar. Entendeu? Então, nesse sentido, se você tira essa escora iógica, o outro cai e você nem percebe. Você nem percebeu. E às vezes lá na sua casa, o outro estava bem, e aí, como eu falei para você, já não está muito legal, é porque a sua escora iógica, ela está bamba. Você começa a vir às aulas, realizar aprimoramentos, vivências, retiros. Alexandre, tivemos um ano lá em casa, maravilhoso e tal. Fulano de tal estava com problema, estava assim, estava assado, né? Então, isso, como eu falei, esse processo se torna consciente, né? Deixa eu passar para vocês uma coisa muito importante, né? Mas aí já tem a ver com o nosso espaço, né? Pode falar, meu. Pode falar. Isso que você está falando aí, foi ontem, eu fui maratonei, fui lendo aqueles ouvindo os áudios todos que você mandou. Aí eu chorei muito. Que bom. Justamente. Purificação. Não, mas eu percebi, falei, cara, eu sou, mesmo sem saber essa questão. Sim. Lá de casa,
né? E até em relação à minha mãe, até que você falou agora, eu me remeti a isso. Muitos anos atrás eu quis trazer ela, acho que você lembra, ainda era lá na Master, Sim. que aí você ainda falou assim pra mim, nossa, ela tem muito para dar, não sei o quê, mas ela não quis. Sim. Não demorou muito tempo, ela passou por aquela cirurgia, aquele processo todo, né? E ela continuou não querendo. Eu falei, aí eu liguei tudo isso, né? Essas coisas assim, que realmente foi um processo difícil, mas ela ficou bem dentro do que ela quer. Sim. Só não está melhor porque realmente, né? Ela agora não quer mais, está desistindo. Mas aí tem tudo a ver com isso. Aí eu percebi, desde pequena, que nem você está falando, tudo quem resolve. A Natalina resolve. Aí eu comecei Eu também a cuidar de mim porque estava em relação difícil. à minha família também, eu fui essa pessoa, ainda sou, né? Mas aí uma coisa interessante, Natalina, que você trouxe pra gente agora. Você falou assim, pois é, Alexandre, mas agora minha mãe está desistindo. Quando o Darshan se torna consciente, ele deixa de ser roubado, você também você deixa de, entre aspas, de forçar o Darshan. Isso é muito importante. Então, a partir desse encontro de hoje, quem está escorado nesse pilar do yoga, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de consciência e respeito ao seu ser yogi. Porque depois desse encontro de hoje, querendo ou não, você se posiciona mais e melhor como yogi. Você quer o meu darshan? Se torne merecedor, merecedora para isso. Ou me ajuda no processo. Já deu aquela consciência da pessoa, o dinheirinho que sobrou, eu vou comprar mais um gradado de cerveja. Volta aqui, eu tenho que fazer um retiro, eu tenho que fazer uma vivência. Ah, mas é para você, é para fulano, é para Beltrano, é para gente. Coisa que eu estou vivenciando, né? Aí, como eu falei, trazer algumas coisas em relação ao núcleo, né? Estou indo, o retiro seria de 20 dias. Eu achei melhor ser de 10 dias. Então, são 3 aulas e vou ser substituído. Ao invés de 6, serão 3 aulas. Eu achei melhor 10 dias, depois eu passo para vocês o porquê. Mas é um investimento meu também. É passagem para ir para São Paulo, para voltar para São Paulo. Isso é uma questão financeira. Tem a estadia de cada um desses 10 dias, mas vale a pena. Vale muito a pena. Porque, você imagina, nós estamos no caminho de expansão. Nosso núcleo está no caminho de expansão. Eu também preciso me expandir. Muitas vezes você está passando por isso na sua casa também, uma expansão. Não só uma expansão espacial, um quarto a mais, a cozinha maior, mas é um sobrinho que está indo para uma faculdade, é uma tia que está morando em outro país. É toda uma rede que... Mas o que eu tenho a ver com a minha tia e com o meu irmão? Aí você reclama com Deus. Há uma conexão genética. Há uma sapiência divina. Que faz com que, mesmo aquela pessoa, aquela sua prima chata, né, que sempre roubava suas bonecas, faz com que ela receba um pouco da sua herança prânica. Alguma coisa, numa outra encarnação, você ficou devendo a ela. Não é possível. Ela conta para todo mundo, tá lá um problema, quando conta para você, às vezes nem conta para você. O darshan yógico, ele é tão sensível, muitas vezes você ouve a conversa, você está passando, a pessoa fala, lá em casa, poxa, tá difícil, a geladeira tá sempre vazia. A pessoa nem confiou em você para dizer o problema dela, mas Deus te colocou, né, algo chamado tempo, espaço e lugar, naquele momento. No que ele colocou você naquele tempo, espaço e lugar, você trouxe para o seu pensamento, sentimento e ação, e aí você já gerou darshan. Você já gerou essa conexão.
Agora, de forma consciente, você pode deixar esse darshan, você pode inibir essa passagem. Ou não. Ou deixar fluir. No caso, por exemplo, que a Natalina trouxe pra gente, em relação à mãe, muitas vezes você inibe o darshan para que o outro também possa... Você quer sentar para cá, Marcelo? Para fugir um pouquinho desse bueiro? Quer sentar para cá? Não, você tá certa. Até nível energético também. Senta um pouquinho mais para lá, perto da Nanda. Você entendeu? Então você... Não, peraí, eu vou segurar um pouquinho esse darshan. Sabe por quê? É uma comparação também interessante. E a mesma coisa eu fiz com a filha, né? Hã? A mesma coisa eu levei a filha também, que a minha filha, que ficou um pouco só. A Tatiana. Sim, sim. Tentei também. Porque tem pessoas que recebem esse darshan há anos e já abusam desse darshan. Já abusam. E precisam aprender por si mesmas também a buscar e a conservarem a luz. É aquela velha história. Quem não tem aqui uma amiga, uma prima, uma irmã, não sei, que sempre reclama do marido, mas não desfaz o relacionamento. Não desfaz por sua causa. Ah, não é possível, Alexandre. Então, a partir de hoje, você tira o seu darshan, depois você me fala. Ou não. Tira seu darshan para você ver. Da próxima vez que ela vier, porque eu quero falar, olha, isso, aquilo, outro, tá? Ou você até escuta, mas deixa de canalizar esse darshan, ou segura um pouquinho, porque você está vendo que o seu darshan está prejudicando a pessoa. É aquela velha história, né? Você sabe que um parente familiar é dependente, é usuário de drogas, mas você sabe que ele não vai comprar aquilo que ele está dizendo que vai comprar. É a mesma história que você passa, o mesmo dilema, quando um morador de rua pede para você um dinheiro e você acredita que ele vai comprar bebida. O que você faz muitas vezes? Não vou dar. Tem aquela também pergunta clássica: esse dinheiro é para quê? É para comida? Para bebida? Não, é para comida. Então vamos comprar algo para você comer. Então não quero. É o mesmo princípio do relação darshan. Quer dizer, ao invés de você estar ajudando aquela pessoa, aquele parente, aquele familiar, você o está prejudicando. Mas eu nunca mais vou dar um darshan, ministrar um darshan àquela pessoa? Vai! Mas a sua sabedoria precisa saber qual é o momento certo. E geralmente a espiritualidade, você tem uma vistosidade espiritual que te avisa quando sim e quando não. Tá bom? E nessa questão, eu estou falando agora eu, Alexandre, né? Essa questão da expansão do darshan, que vocês dão um passo, eu preciso estar 3, 4 passos à frente de vocês, né? Então, há um processo iógico da diluição do nome físico, do nome que a gente tem no nosso CPF, né? Que é algo também difícil, né? A gente de pegar o nosso nome, né? E a gente dilui, né? Algumas de vocês passaram por essa experiência, não digo em relação ao nome, mas o sobrenome na dança do ventre. Fala. Em relação a pessoas, né, parentes, até eu comentei no outro dia com minha irmã. Nós temos um parente que eu sempre entrava em contato, mandava bom dia, essas coisas todas. Aí de uns tempos para cá, pouco tempo, que eu falei que como disse minha irmã. Do nada, a pessoa começou... Do tudo ou do nada? Começou a ver e agora está postando para mim. Mesmo sem eu entrar em contato. Eu falei... A gente gosta no primeiro, gosta desse porque no primeiro momento a gente gosta. Mas é preciso ter uma consciência em relação a esse processo, né? Posso dizer aqui, posso abrir para vocês, não tem nenhum problema, mas deixa eu primeiro trazer em relação... Não, vou trazer em relação a isso, depois eu trago em relação ao nome, né? Esses dias, a minha mãe entrou em contato comigo. Nós tínhamos se afastado mais uma vez.
estou com saudade dos meus netos, sua e tudo mais. A minha relação com a minha mãe nessa encarnação não tem outro caminho que não seja yoga. Não tem mais. Geneticamente, biologicamente, ela é minha mãe, mas eu venho trazendo muito entendimento, até para que esses afastamentos não ocorram de forma contínua. O que isso quer dizer? O que você está dizendo com isso, Alexandre? Não dá para eu sentar com a minha mãe e dividir uma macarronada de domingo. Aceita que dói menos. Demorou a entender que ela é uma das minhas acharyas, muito mais do que minha mãe. Né? Alexandre o Grande, ele entendeu que o pai dele, real, não era o rei Filipe III, não era o rei Filipe da Macedônia, mas era Aristóteles. Foi o pai real. O meu pai não é o Jorge. O Jorge é meu pai biológico. O meu pai real nessa encarnação se chamava Nilo Fernandes. Ponto. E tá tudo bem. Porque enquanto eu insistir com a minha mãe numa relação maternal, isso vai continuar acontecendo. Né? Por que eu trouxe esse exemplo? Que aí voltamos a nos falar, aí troca o quê? Aquele bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aquele bom dia. Boa segunda-feira, boa quarta-feira. Eu falei, peraí, está muito fácil. Esse bom dia, né? Novamente, está muito fácil. Eu entendi que eu preciso que a minha função com esse ser, ela é iógica. O que eu criei? Aquele bom dia com os mestres. Aí sim. Aquele bom dia que vocês recebem, eu criei justamente para o meu bom dia, para minha mãe ser esse bom dia. Porque é o bom dia que eu posso dar. Às vezes aquele familiar, aquele parente que você não consegue ter uma boa relação, entende qual é o seu papel na vida dele. E cuidado com essa absorção, como ela falou. Nós nos ficamos sem falar durante meses, quase um ano. E no dia seguinte, bom dia, bom dia, bom dia? Não. Deixa eu entender qual é a natureza desse bom dia. Senão a absorção vem. Ou seja, você vai me absorver, mas eu também vou te absorver. Há um preço para isso. Há um preço que nós temos que pagar. Muitas vezes, quando o casal, por exemplo, não entende o preço, no sentido espiritual da palavra, acaba pagando no sentido material, um matando o outro. Né? Como aquele casiote, o nome da mulher? A Elise Matsunaga, ela afirma que numa brincadeira o marido disse para ela que ia cortar o corpo dela e colocar dentro da mala. Então, ela achou melhor fazer o quê? Antes que ele fizesse com ela, ela que disse, ela fez com ele. Olha o preço. Olha o preço a se pagar. Então, você pode pagar de muitas formas diferentes. Quanto mais cedo você entender e aceitar as relações como elas são, melhor. E como esse darshan vai para o outro, vai chegar até o outro, melhor. Então, nesse processo da diluição, dentro da egrégora iógica, meu nome agora é Arjuna Dasa, é o servo do Dharma, servo do dever. É um processo lento, difícil, acho que para quem geralmente me chama de Alexandre, porque eu não estou mandando ninguém me chamar de Arjuna, e para mim também de aceitação, mas é mais um passo nessa abertura que o yoga hoje exige, pede.
Tanto que eu tinha falado para vocês que nós buscamos uma nova sede, uma coisa menor. Mas o que a espiritualidade está me pedindo? Abre. Está o momento de abrir. Eu adoro o formato fechado. Amo. Né? Mas a espiritualidade fala para mim assim hoje, Alexandre, não é o momento do quadro. Não é o momento de você ter lugar para pendurar alguma coisa. Vocês sabem, que me conhecem já há algum tempo, sabe? Eu gosto muito dessa ritualística iógica espiritual. É uma delícia. Mas é um momento de abertura, isso é importante dizer, de expansão. Então, nesse sentido, nós podemos um dia realizar uma aula, fazer aula numa quadra. Mas eu quero que vocês, inclusive até a chegada da Marcele e até a Alexandra, eu respeito vocês duas, como também se fossem pioneiras. Mas da Marcele para cá, sim. Da Marcele para frente, já vai ter essa expansão. Então, esse núcleo de pessoas vão ter sempre uma relação diferenciada comigo, não tem como. Como falei, da Marcele para cá, não tem como. De conhecimento, de entendimento, até de reunião mesmo a nível físico. Mas é o momento agora da sua vizinha praticar yoga, do seu irmão praticar yoga, da sua mãe praticar yoga. Tem que abrir. E se abre como, Alexandre? Principalmente através do corpo físico. Que eu amo também, vocês sabem, como eu falei, a parte filosófica. A gente não vai deixar isso. Mas agora a gente precisa abrir isso para que a turma saia de 10, 12 pessoas para 50 pessoas. E é o que a espiritualidade me pede nesse momento. Porque até a nível financeiro, isso não me atrai. Eu gosto muito mais de qualidade, sempre falei isso para vocês, de qualidade do que quantidade. Mas o Rio de Janeiro está passando e vai passar por momentos de ainda maiores conflitos emocionais e físicos. Então nós temos que abrir, expandir. Yoga na praça, yoga na quadra, yoga... Enfim, abrir. Vocês deixam de ser apenas yogis, tinha falado até isso antes, para começarem a ser missionários em relação à prática yoga. Porque aquilo que as pessoas que vão chegar da Marcele para frente vão receber será de uma natureza, de uma linguagem para abraçar todos. Mas vocês ainda terão essa conexão mais profunda comigo. E aí aquela fase que muitos de vocês viveram no Namastê, de vocês irem fazer aula de yoga e a vizinha ver a bolsa e olhar, e aonde você faz, vai começar e já está começando. Então, para quem está chegando, eu já sou Arjuna, eu não sou Alexandre. Podem me chamar de Alexandre ainda nesse processo, porque já está acontecendo, já está começando. E até também para esse darshan, ele acontecer de forma mais plena, eu também me proteger. O Alexandre também tem o CPF. Tem o Alexandre também. Né? Aí o nome ele vem, ele é dado, ele é orientado. Tá? Só para que vocês possam entender. E volto a dizer, o yoga só para vocês hoje já não basta mais. Se for um lugar maior, um lugar mais aberto, um lugar mais... Né, que nós estamos já há meses procurando uma coisa menor, né? Há meses procurando. Pode ser que até a gente vá para uma coisa menor, mas é uma passagem, porque nos Estados Unidos isso é muito comum. Lugar grande, aberto, amplo, para todos. E a orientação é essa. Não deixar de praticar a parte do asana, a parte física. E é por isso também que a nossa vivência sai durante a semana. A mãe já tinha me falado isso antes.
Ela já soltou um sorriso. Eu tinha falado para a Moema que não. Lembrou. A Moema já ministrou o Darshan e eu não quis ouvir, né? Então a vivência, gente, não tem como. Ela sai durante a semana e volta para o sábado na parte da manhã. Quem puder fazer, faça. Quem não puder, não faça. Eu não posso mais pegar 2 aulas para fazer uma vivência. Hoje posso porque é um aprimoramento. É uma aula de yoga especial. Mas a vivência, pegar 2 aulas, a espiritualidade passa para mim que cada aula é preciosa. Cada cada camelo, cada herói, cada árvore é muito precioso. Porque a sociedade, principalmente carioca, vai precisar cada vez mais. Vai precisar cada vez mais. Até para ter um embasamento e ter uma estrutura para a própria vivência que vai vir ao sábado. Né? Como a gente já estava acostumado. A aula alimentando, bem colocado. Sustentar aquela aula de Sustentar, sábado. A gente tira, a gente fica às vezes muito tempo sem a prática do yoga para, né, chegar naquela vivência, para chegar, como ele falou, no aprimoramento, todos eles geralmente são assim, são pequenos acréscimos àquela rotina do yoga. Mais uma vivência, um workshop, ou como é o Ashram, que já é uma coisa mais global, ela, além de precisar de uma atenção especial, um dia mais amplo, ele precisa ter uma estrutura vindo do yoga, né? A vivência é quase um pequeno retiro. Fala, mano. O nosso passeio no Parque Madureira, pra gente fazer yoga. Vai. Nesse contexto, porque assim, gente, eu sou libriano com ascendente em câncer. O canceriano é muito caseiro. Então, se deixar, eu coloco vocês todos dentro de um potinho e fecho. E deixa na espera. Entendeu? Essa expansão, essa abertura, isso é bom para minha mãe, que é aquariana, a Brenda, né? A Nanda é sagitariana, então vai. Então, se deixar, eu coloco a gente dentro de um potinho, dentro de uma salinha e vamos juntos, né? Até a Lourdes, a tia do Miguel, ela dizia, Alexandre, e as pessoas estão envelhecendo. Eu falava assim, não tem problema, transformamos o núcleo num asilo. Não tem problema, né? Mas tem a expansão. A expansão me tira da zona de conforto, mas ela é importante. Fala aqui. Veio para mim uma senhora, 103 anos. Faz aquela ginástica. Ela pula ali embaixo, botou no pé. Ela faz yoga. 103 anos, professor. Eu acho que eu ia mandar para você, não sei se eu ia mandar. Eu falei, não, essa aqui eu tenho que... Mas tem um vídeo também, né? Vou ver se eu baixo esse vídeo e mando para vocês. Tem muita gente, isso é importante, até para não gerar um mau karma para a gente, uma má ação. Tem muitas pessoas nessa cidade que elas estão esperando, como a Marcele, por exemplo, e a Alexandra, estão esperando se integrarem à nossa família yoga. E não se integraram ainda, tanto que eu tinha falado isso para vocês, essa abertura começou a acontecer, chegou a Alexandra, depois chegou a Marcele. Isso quer dizer o quê? Enquanto estávamos aqui, antes da Marcele chegar, o espírito dela já queria se integrar ao nosso grupo. Mas cadê a gente? Tem casos que às vezes a pessoa passa próximo ao núcleo, ao espaço, para aquela rua. Eu ia falar isso. Deixa ela falar então. Fala. A minha situação com a yoga aqui com vocês foi muito engraçado, porque eu me mudei para cá, para Vaz Lobo, eu me separei, aí me mudei, vim morar sozinha, e aí eu queria muito fazer uma outra atividade física que não fosse academia, mas eu não sabia ainda o que era. E daí a gente tá aqui, curtindo e ela lá querendo. Eu sentia que eu queria alguma coisa, mas eu não sabia exatamente o que. Aí a minha mãe faz pilates, né? Ela, filha, vamos ver se você gosta e tal, mas não é algo que eu me identifiquei. E eu sempre fiz dança desde nova. Eu fazia jazz, né? E aí eu falei, eu vou tentar ver uma aula de dança. E aí eu fui procurando por aqui. Aí eu lembro que eu passei com meu pai. No dia que eu me mudei, eu errei a rua e passei. Quantos aqui não erraram a rua, hein? Essa história de errar a rua, hein? Eu errei a rua e passei aqui. Eu falei, caraca, pai,
tem uma aula de yoga aqui e tal. Eu cheguei a fazer um tempo, Bom. mas não era a mesma coisa, né? Aí ele, filha, depois a gente passa pra você tirar foto e tal. E ficou elas por elas. Aí, passou um tempo, eu falei, caraca, pai, vamos rodar aqui pra ver se a gente acha, porque eu preciso pegar o telefone. E procurando na internet, nada. Parece que assim, não era o momento, talvez, de eu entrar. E aí a gente rodou, juro, parece que estava invisível aqui, porque a gente rodou isso aqui. Acredito. E eu Se não bobear, achei. passaram aqui em frente, a placa tava ali, a faixa, mas nada. Nós não achamos. Eu acho que a gente passou pela rua de lá, mas Sim. a gente não entrou nessa, sabe? Eu falei, ai pai, sei lá, de repente não é pra ser então. Aí deixei pra lá. Aí um belo dia fui mexer no celular e aí tem aquelas opções de amigos pra você seguir e aí tava lá. Yoga Vita. Yoga Vita. Eu falei, caraca, eu tava Não precisa falar nem mais nada. Né? E olha que a gente está sempre com A camiseta. sabe, né? Os últimos anos, meses, a gente estava mudando. E, claro, a gente não tem um anúncio pago no Google, mas eu estou sempre atualizando no Google. Por isso, toda vez que eu vou atualizar, ele pergunta, você quer atualizar de novo? Como se fosse, por que você está mudando? Né? E eu fui atualizando todos os endereços. Então, tem gente que às vezes liga e fala, eu vi no Google o anúncio de vocês, Yoga Vita, Irajá, ou Vaz Lobo, que não sei, e com o endereço todo atualizado, né? Então, realmente, como ela falou, era para ser, no momento certo, porque tem pessoas que a primeira coisa que acha é o Yoga Vita, porque está sempre ali pelo endereço. Mas às vezes não podem fazer, às vezes por causa de horário ou data. Dela já foi ao contrário, ela estava buscando, mas não chegava. Essa é a parte física da busca. Como eu falei, tem a parte espiritual, como eu falei para vocês, da gente se abrir. E também em relação à parte física, tem também a parte da Brenda chegar, vamos fazer um anúncio pago no Instagram. Não, faz não, deixa assim. Quem quiser vem e tal, não sei o quê, né? Porque mexe um pouco. Mas eu acho que a nossa caminhada, a nossa senda iógica, ela nos deixa muito bem posicionados. Então, os aprimoramentos continuam, os retiros, por exemplo, o Ashram, esse ano ele vai ser aberto. E já era uma vontade minha há muitos anos, o que exige mais paciência. Então eu vou falar algo aqui para você, no Ashram, que você tem um certo entendimento. Aquela pessoa que está chegando não. Então tem que criar uma linguagem, mas como eu falei, sem perder essa conexão com cada um de vocês. A ponto de futuramente pensar no encontro somente a gente. Né? Vamos chamar assim de pioneiros. Somente os pioneiros. Tem que ter algo diferenciado. Até porque, quando nós falamos em pilar, no Darshan, porque quem vai sustentar esse pessoal todo que vai chegar? São vocês. O Era não, mas tem. Quando a pessoa chega, como a Marcele chegou, como a Alexandra chegou, esse olhar compassivo de cada um de vocês sobre ela é que sustenta ela. Né? E às vezes no final da aula eu vejo um colega ou outro, e aí, gostou e tudo mais? Porque a pessoa ela chega no estranho no ninho. Porque não parece, gente. Você vê, a Marcela ainda está no processo ainda do uniforme. Se a gente não abraça ela, não faz ela se sentir parte da nossa família, né? Ela nem fica. Como a Alexandra, né? Que a Alexandra, cara, ela fez aula online com a Alexandra por um tempo, doida para estar aqui com vocês. Mas quando ela chegou, ela caiu aqui de paraquedas na liberação emocional. Ela chorava e ela falava, pelo amor de Deus, eu não aguento, que vergonha. Só eu que estou chorando. Eu falei, não se preocupe, eles estão chorando há 20 anos. Então, você não até vai mais, se... né? Ou mais. Eu fiz yoga aqui em julho de 99. Então, entendeu? Então eu falei, calma, você vai estranhar, né? Mas eles estão chorando também do jeitinho deles. Mas você, a cada exercício, a cada prática, porque tá recente, é tudo muito novo, você tá se adaptando. Não, eu tô com muita vergonha, o que eles vão achar? Eu falei, não se preocupa, estão acostumados. E é o Darshan de cada um de vocês que vai alimentando, né? Esse filho que vai chegando. E as coisas vão caminhando.
Porque se eu prendo ainda espiritualmente a Marcele de vir aqui, eu estou me prejudicando. E, consequentemente, vocês. Poxa, Alexandre, mas a gente não sabia que a Marcele queria praticar yoga espiritualmente. Mas, assim, vocês estão conectados a mim. Sabe aquela história? A mãe não gosta da vizinha e, consequentemente, a criança, o filho, também não pode gostar? Você falou da questão de nós sermos os pilar. Eu lembrei de uma aula ainda lá no Namastê com a Raquel. Eu não lembro quanto está a aula, eu lembro da fala dela. Ela falou assim, que a turma era Nery, Sueli, Kátia, Marcos, Lúcia. Era a turma da manhã, de terça e quinta. E ela falou, vocês, essa turma aqui, que é a minha turma do yoga, eu sei que vocês que vão sempre dar continuidade. E é o que foi. E é o que foi. A Ana era da noite, mas a Ana sempre teve muita É difícil a gente falar isso. Eu lembrei dessa fala dela. Foi bom você falar isso, manhã, porque mesmo, isso é interessante, eu levando o Yoga Vita para outros bairros, colocando outros horários, o pilar central são vocês. Não tem como. Não tem como. Alexandre, você trabalha hoje em Bangu, em Vila Valqueire, em Madureira, Marechal e Ira. É o que os messiânicos chamam de Takamahará. É o pilar central, é a morada central. O nosso Xalá. O que é Xalá? Xalá é uma morada de yoga. É um núcleo, é uma morada. O nosso Xalá principal é aqui. E realmente ela tinha razão em relação a isso, em relação ao Namastê, em relação a toda essa caminhada yoga. Então nós vamos agora, para a gente finalizando, fazer 3 ou 4 exercícios práticos e simples, que já podem começar a ser realizados de forma consciente, porque muitos já são. Como eu falei em relação ao olhar. Quando você olha o outro, estou olhando aqui o outro, já é um darshan que vai fluir. Só que agora de forma consciente. Como é que eu posso ajudar aquela pessoa? Canaliza um darshan. Né? Esse darshan é canalizado de várias maneiras. As religiões, cada uma canaliza de uma forma diferente. Na Umbanda, às vezes, através de um galim de arruda. No Diorei, através da imposição de mãos. Né? E entre outros caminhos. No Espiritismo, através da água fluidificada. Né? Mas eu vou trazer para vocês algumas formas simples. E o interessante isso, que é imperceptível, às vezes. Né? Eu estava um dia desse num lugar, porque quando eu ministro o Jorei, vai o Darshan junto também, quando eu acho que tem que ir no Darshan. E é diferente o Darshan, a ministração do Darshan e do Jorei. Pelo menos como os messiânicos fazem. Né? Enfim, não criticando, mas muitos já fazem através de um modelo. Eu já jogo o Darshan em cima. Aí tinha uma messiânica que falou assim, o que você está vendo diferente em mim? Ela já percebeu que o meu olhar estava diferente. Aí eu até sorri, eu falei, ela descobriu que eu estou ali ministrando o Darshan também. Aí eu falei para ela assim, não, estou vendo coisa boa. Ela, tá, você está me olhando diferente? Então esse ser imperceptível, eu digo assim a nível social, de chegar, por exemplo, o Diorei, para eu ministrar o Diorei em você, eu tenho que pedir a sua autorização. Né? Ou até posso ministrar, vamos dizer assim, dependendo do nível do messiânico à distância, ou através de uma parede, mas eu tenho uma imposição de mão. Engraçado, interessante que na própria religião muitas pessoas já estão diluindo esse gesto. Isso aí é entre eles. Eu falei até com o Nélio, antes de ser messiânico eu sou yogi. A religião para mim ela surge, como eu falei para vocês, uma alavanca à minha filosofia, e vice-versa. E aí tem a polêmica, né, entre eles, mas eles que são, entre aspas, somente messiânicos que se entendem. Mas sim, você através do olhar, através do sorriso, tá? Vamos começar então? Tá? Eu peço para você guardar seu japamala. Esse japa, pega meu japamala, por favor, de madeira, o outro. Esse japamala, gente, eu sei que vocês amam realizar asanas com eles. Mas, assim, deixa dias especiais para vocês realizarem o asana, porque eu já peço asanas que conseguem conviver com o japamala. Muitas vezes, numa aula comum, asanas de barriga para baixo, asanas invertido, né? Aí talvez o japamala não ajude muito, tá?
Esse é um japamala aqui. Possivelmente, a gente traga esse japamala esse ano ainda. Ele é de madeira. Ele é leve. Tá? Possivelmente. Tá? Tenhamos um japamala para mantras. Porque isso aqui é um japamala de mantras e de proteção, como eu falei para vocês. Até na última aula, eu até comentei em relação à Brenda, que a Brenda vai para o shopping, usa ele. Ele tem essa função de proteção. Ele é pesado. Ele é para isso. Ele é para, nesse ciclo desse ano, e absorvendo toda essa carga negativa que vem do externo e do interno para ficar nele. Né? E tem esse japa aqui, possivelmente eu peço para vocês, ele é um japa de madeira, ele é leve, né? Esse... Hã? Semente, né? Açaí, que o rapaz falou, semente de açaí. Ele é leve, tá? E eu utilizo ele para realizar a prática de yoga. Ele, quando eu quero tomar banho com ele vai comigo. Quero ir na praia com o japamala, ele vai comigo, tá? Só que, como eu falei, a visão, a coisa vai aumentando. Fala, querido. Eu ia até perguntar sobre os tamanhos do japamala, se quando nós fôssemos doar o darshan, nós precisaríamos estar com o japamala. Olha, é bom. Eu não quero colocar como obrigatório, porque você pode estar num local. Outra coisa também em relação à igreja messiânica que é polêmica. O Diorei somente com o Hikari, que eu mostrei para vocês, ou não? É uma visão minha. Eu acredito que sem o Hikari, quando você transforma o seu coração, o Hikari quer dizer medalha da luz divina. Quando você transforma o seu coração na própria luz divina, eu acho que você esquecendo, ou porque se cair no chão o Hikari, tem que ser reconsagrado. Ele no processo de ser reconsagrado, você necessitando ministrar o Jorei, como já aconteceu comigo, vamos lá. Só que isso para alguns messiânicos é um crime. Eu já tenho uma outra percepção. Vai dar uma percepção minha. Então, você quando está com o seu japamala, principalmente esse de hematita, que quando você vai ministrar um darshan no outro, a espiritualidade densa do outro fica revoltada, revoltadíssima. No momento que você, por exemplo, como vamos fazer agora, lança um olhar de canalização, aquelas 2, 3 entidades, uma entidade geralmente, ela seleciona duas ou 3, dependendo se a pessoa está com uma legião de maus espíritos, para ir até você. No que você está indo para... Às vezes você fala assim, vou canalizar um darshan ali naquela pessoa. Vai ser um darshan através de um abraço. É uma canalização, muito comum no yoga. No que você está indo, eu penso muito nisso. Cuidado com a rua que você vai atravessar. Redobre a atenção. Olha para o buraco. Porque enquanto você está indo, a legião já está ali em cima de você. Você está ali. Aí já vai no mantra. Eu esqueci o Gayatri Mantra. Vai no Om. O-M. Já vai no Om. Traz na sua mente a figura do seu acharya. Né? Que às vezes, como a Marcele falou, às vezes eu passava aqui, tentei encontrar, às vezes eu estou na minha casa, eu tenho um cantinho lá especial, que eu vou lá e falo, eu vou cantar um mantra aqui. Né? Esses dias, eu estou tentando não ser teórico, mas não tem como, né? Esses dias andando com a Brenda, como a Marcele falou, né? Entre aspas, eu errar a rua, geralmente eu vou pro ponto de ônibus em questão por uma rua que é mais arborizada, tem uma pracinha, e tem uma outra rua que leva para o mesmo ponto, que tem mais, né? Ônibus, carros, essa poluição sonora, visual, e eu vou geralmente pro lado, pela rua que tem mais árvores, mais silêncio. Nesse dia, aquela deu incidência, eu falei, não, vamos pelo lado, com a poluição sonora e tudo mais. No caminho, no pé de uma árvore, eu acho que um altar budista. Prontinho. Um altar budista. De longe já percebi. Alguém se desfez do altar, ou trocou de religião,
E há um pouco mais de um mês eu comecei a estudar um pouquinho o budismo, né? Estudar um pouquinho, ler, né? Porque o budismo, Buda era yogi, né? Buda era yogi, né? Então o budismo tem pontos muito interessantes, né? E aí eu falei, um altar budista. Vou tirar foto para vocês do lado de fora desse altar. Aí quando eu abro lá, que ele é um armáriozinho, aí eu falei, não é possível. Tá no meu caminho, no pé de mármore, estava bonitinho. Aí eu abri, lá dentro a flâmula, Nam-myoho Kyo, perfeitinho, bonitinho, bonitinho. E a gente estava com certo horário, né? Aí eu entendi, é para mim, então eu levei para casa. É meu. Levei para casa, né? E ali, essa conexão. Então, muitas vezes você... Inclusive, guardar até os parafusos. Até os parafusos, é Vai verdade. dizer assim, você leva e pendura. Até os parafusos para pendurar na parede, estava lá A bonitinho. situação foi inteira. Foi direcionada, né? Quem pegar Eu não é vou o te John. dar dificuldade nenhuma para você colocar. Então, são essas conexões. Eu falei, não é possível. Olhei para um lado, olhei para o outro. Até achei que alguém, sei lá, Eu já tenho botou ele ali. esquecido de tão armadinho que tava. Eu achei que alguém estava, sei lá, com um carro. Vou deixar aqui, vou pegar as minhas coisas, vou voltar. Daqui a pouco, cadê o meu altar budista? Não. E estava ali aos pés de uma árvore, como Buda meditava. Buda gostava muito de meditar debaixo da árvore. Porque se chovesse, ele estava protegido. Aí eu falei, não, então é para mim. Então essas conexões, então se cresce a tua necessidade, e vai crescer depois desse primeiro aprimoramento, de canalizar o darshan, eu também tenho que me preparar. Então, se eu trouxer a imagem do meu acharya na mente, ele está junto comigo naquele momento. Até as plantas também acontece isso, né, Alexandre? Porque lá na praça, eu estou dando caminhada, né? E eu, nessas caminhadas, deixaram uma espada de São Jorge, com raiz e tudo assim. Mas aí eu comecei a caminhar e continuando ela sempre lá. Sempre já passando semana. Quando eu vi, eu falei, eu vou levar. É sua. Aí você entende que ela é sua, né? Eu levei, foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei e plantei em casa. Ela é sua e você é dela também. Namastê. Vamos fazer uma saudação ao sol, né? Faz no seu tempo. Essa saudação traz uma consciência mais espiritual do que física, tá? Chega para frente da sua esteira. Como estávamos sentados há um bom tempo, faz devagarzinho, tá? Namastê. Pode começar. Qualquer dúvida me chama, tá bom? Pode começar. Não, também pode fazer no final também, não tem problema. Pega a alavanca aqui comigo. Respira fundo. Deixa eu trazer o pessoal aqui do online. Vamos lá. Saudação ao Sol Yogi. Quem finalizou, fica de pé. Uma vez só, mano. Eu sei que você está disposto, né? Essa é a primeira ou a segunda? Segunda, né? Primeira? Então pode começar. Marcelo, me dá sobrenome seu. Fátima. Senta. Quem finalizou, senta. Pega o seu Japamala. Vamos cantar o mantra Om, tá? Bota o Japamala entre as mãos primeiro. Faz o Kapota Mudra.
Japamala entre as mãos. E ela já tem tudo também abertinho já. Aqui, Marcelo. Vamos cantar o Gayatri Mantra. Não sei o Gayatri Mantra, Alexandre. Silencia, depois você aprende, tá? Não tem problema nenhum. Tá bom? Japamala entre as mãos. Inspira. Om Bhurva Swaha Tasya Vitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayam. Vamos cantar o Om 108 vezes, tá bom? Uma dúvida em relação a isso não, né? Esse é um processo que você pode fazer antes de ministrar, canalizar o Darshan, se você quiser, tá? Se você tiver tempo. É interessante, independentemente, locais de um convívio público, você vai ter esse Darshan flotado. Não adianta, alguém vai chegar lá, vai puxar, é muita gente. Então, antes de você ir para um evento, canta o Om 108 vezes, é interessante. Leva o seu Japamala no pescoço, ou dentro da bolsa, tá? Então, temos Om. Vai lá na primeira continha, já vamos fazer a volta inteira, tá bom? Inspira. Om, 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 Om. Namastê. Se for uma continha a mais, uma continha a menos, não tem problema. Se você quiser botar seu Japamala no pescoço, você pode colocar. Vamos ficar de pé, caminha um pouquinho pelo espaço, né? De vez em quando aparecem umas pedrinhas. Essas pedrinhas, elas representam aqueles obstáculos que nós estamos superando, que nós estamos vencendo, tá? Caminha é uma caminhada curta, né? Aqui pelo espaço.
E vai fazendo nessa caminhada uma respiração profunda e duplas, tá? Fica de frente com a sua dupla. Fica assim, aqui é grande, pode ser vocês duas. É grande, espaço é grande. Oi? Fica de frente para a sua dupla. Respira fundo. Passar. Traz aqui o pessoal do online para cá. Vamos passar o primeiro exercício, que acho que é o mais simples, mais direto, que é você olhar para um dos 7 principais chakras da pessoa que você está conduzindo da chakra, tá? Dentre todos esses chakras, o chakra de maior impacto em relação à transmissão da energia divina é o chakra entre as sobrancelhas, tá? Então, afasta um pouquinho do colega. Já vivenciaram aquela máxima? Fulana me olhou de cima e embaixo. Está pensando o quê? Ciclana me olhou de cima até embaixo. Ela está pensando que é quem? A pessoa, ela está analisando se ela tem uma boa ou má intenção, qual é o chakra que ela pode entrar. Tá? Então, fora o chakra da terceira visão, que fica entre as sobrancelhas, entre vocês dois, vê quem vai ministrar o darshan ao outro para começar. Define entre vocês quem vai ministrar o darshan. Eu. Tá, definiu? Ananda, solta um pouquinho os braços, relaxa. Isso. Definiu quem vai ministrar o darshan? Isso. Quem vai ministrar o darshan, se afasta um pouquinho do colega, um pouquinho mais. Aí você vai viver aquela máxima. Vai olhar o colega de cima até embaixo. Vê qual é o chakra que você consegue entrar. Ele precisa... O chakra que estiver aberto é o chakra que ele está precisando de mais luz. E é o chakra que você vai entrar. Os 7 chakras, Alexandre, em frente à região urogenital. Tem outro chakra em frente ao umbigo. Tem um chakra no meio da região diafragmática. Tem um chakra no centro do tórax. Tem um chakra no centro da garganta. Tem um chakra entre as sobrancelhas, esses vamos fazer todos daqui a pouquinho. E tem um chakra no topo da cabeça. Sente, observa a pessoa, faz um raio-x energético. E aí você entra nesse chakra. Se o outro quiser fechar os olhos, é até melhor. Até para relaxar um pouco, né? Que gera um pouco de incômodo. Mas se você está aprendendo a conduzir o darshan de forma ainda mais consciente, você também tem que relaxar. Aprender a relaxar. Não é? Alexandre, ou você fica de olhos abertos, tanto faz. Alexandre, a pessoa que está me canalizando o darshan me olha como no centro de Umbanda que eu frequento, a Preta Velha me olha. Me olha, Alexandre, como o padre da minha paróquia me olha. Alexandre está me olhando como a minha avó me olhava. E é esse mesmo olhar, é um olhar que ele transcende o ego de quem olha. E esse chakra que você está olhando, né? Tenha certeza, confie na sua intuição, que é o que a pessoa mais está precisando no momento. Você que está ministrando, está conduzindo o darshan, traga o semblante do bem viver. É outro caminho que faz com que o darshan chegue ao outro de forma muito pura. E muitas vezes o outro fica incomodado. Está rindo de mim? Ou está rindo para mim? Toda uma reação, que não é o caso que nós estamos aqui vivenciando, né? Seria um caso de vivenciarmos uma situação como essa na liberação emocional. Mas não é o caso, né? Muitas vezes o incômodo do outro mostra que o seu darshan chegou. De alguma maneira o outro se incomoda. Há pessoas que se levantam, mudam de lugar, vão embora do ambiente. Há outras que há um certo enfrentamento. Namastê. Vamos agora inverter. Agora, quem recebeu a canalização do darshan vai canalizar.
Pode incomodar um pouquinho o outro? Não tem problema. Nessa linha vertical, olhe literalmente o outro de cima até embaixo. Antes de você parar os seus olhos, olhe para um desses pontos. Quais são mesmo, Alexandre? Em frente à região urogenital, ou em frente ao umbigo, ou em frente no centro da região diafragmática, no centro do tórax, da garganta, entre as sobrancelhas, que nós vamos fazer agora, né? Lembrando, vamos fazer mais para frente, ou no topo da cabeça. E você fica ali. Traz o semblante do bem viver. Na minha mente, Alexandre, o pensar em nada é a melhor coisa a se pensar. Não é? Pensar em nada. Mas, como pode ser difícil não pensar em nada, traga um mantra, encha a sua mente com um mantra. Alexandre, eu não consigo pensar em um mantra agora, nem um om. Mas eu trouxe na minha mente uma cantiga de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Isso remete, Alexandre, à minha infância. Então, traga na sua mente a cantiga de roda, não tem problema. Traga a imagem de uma figura sagrada da sua religião, né? Um avatar, um Messias da sua religião, uma oração, uma oração católica, um ponto bandista, um sutra messiânico, um mantra hinduísta, um mantra budista, tá bom? Porque esse é o momento que a energia divina, você vê a energia divina na face do outro. No que você permite ter essa visão, ela passa através da luz do sol. Isso é importante também dizer. A nível material, essa canalização ela acontece através da luz do sol. Namastê. Vamos caminhar um pouquinho mais? Gente, pessoal de 9 horas, eu vou avisar quando chegar a hora, tá? Eu devo passar 10 minutinhos, 10 a 15 minutinhos no máximo. Mas quando bater 9 horas, eu aviso, tá bom? Outra dupla. As duplas foram se fazendo e eu fiquei com a mesma pessoa. Então, realmente, né, é só estar, tá? Quem vai canalizar o Darshan, quem vai receber o Darshan? Hã? Não, agora você vai olhar para o chakra. Quem for canalizar o Darshan, vai olhar para o chakra mental do outro. Esse é o Darshan dos Darshans. É de frente para ali, então. Do seu, Brenda, ele da Nanda fica fácil, né? Colocar um bindi. E esse bindi, que é um acessório, ou a tilaka, que é a marquinha, né? A marquinha, a pinturinha, né? Que as mulheres, homens indianos utilizam, é para deixar esse chakra à mostra. É tanto para oferecer o bom Darshan e para receber o bom Darshan. Como é que eu vou ter com o mestre de yoga e ele não vai prestar atenção no meu chakra mental? Então eu vou marcar, vou pintar, vou colorir esse chakra, vou chamar a atenção. Então tilaka, ou bindi, enfim, é para criar um olhar para esse lugar. Ao mesmo tempo, uma proteção, né? Isso, respira. Quem está canalizando o Darshan, Alexandre está me sentindo meio mal, né? Tem uma frase indiana que diz que o sândalo, a árvore de sândalo, perfuma o machado que a golpeia. No que você também canaliza o Darshan para aquela pessoa, muito do material mental, no caso desse chakra, o material mental dela, você sente o sabor na sua própria aura. Então é normal. O que eu faço, Alexandre? Nada como uma bola de yoga. Uma boa conversa com o seu acharya. Um bom banho de purificação, que voltamos, né? Voltamos a gerar, né, esse banho, essa garrafada
do pescoço para baixo. Um bom banho de mar. Uma boa saudação ao sol de frente ao sol. Gente, os caminhos são muitos, né? Namastê, namastê. Muito bom. Por isso também a aula pós-aprimoramento, pós-vivência é muito importante, né? Vamos trocar então? Então, quem canalizou, agora vai receber a canalização. Tá? E é um ponto entre as sobrancelhas que você olha, traz o sorriso e dilui o seu ego. Que é difícil, né? Quando olhamos para o outro, nossa, a sobrancelha dela está torta. O que ela fez dessa sobrancelha? É normal. Respira fundo. Canaliza Deus através de você. Pensa assim, não é a minha função agora analisar materialmente essa pessoa, ou se ela merece ou não darshan. Não é minha função. Se eu estou canalizando darshan, antes até da minha vontade, há uma necessidade espiritual. Claro, como eu falei antes, você pode se recusar a canalizar o darshan, ou dentro de um contexto, achar que não é interessante. Porque Deus nos dotou do chamado livre-arbítrio. Ele te pede um favor. Você não pode realizar o favor naquele momento? Tudo bem. Né? Ele vai respeitar esse próprio dom que nos deu de viver o livre-arbítrio. Então nós não estamos indo contra Deus, dizendo não a Deus. Né? Porque se Ele nos dotou com o livre-arbítrio, então o trabalho divino é através de uma colaboração. Uma colaboração. Namastê. Caminha mais um pouco, respira. Alexandre, eu estou me sentindo já um pouco mais densa. Solta o ar pela boca de forma ruidosa, áspera e calorosa. Vai buscando, aí vê, Brenda, se a Lucinha se conecta com outra pessoa. Né? Outra dupla. Outra pessoa. Quem vai canalizar o darshan dessa dupla? Quem vai canalizar o darshan? Já decidiu direitinho? Vamos fazer através do toque. Tá? Claro que seria interessante você levar as mãos em uma dos chakras da pessoa, mas isso é muito particular. Tá? Mas para você poder entender que o toque é uma forma muito poderosa de canalizar o darshan. Então você que vai canalizar o darshan vai colocar uma das suas mãos no ombro do outro. E ali você vai canalizar o seu darshan. Você que está encostando a mão no outro, você pode, juntamente a essa forma de canalização, olhar também para um dos chakras também, da pessoa. Pode ser com uma mão ou com as duas mãos, fique à vontade. Tá? E esse toque, Alexandre, pode ser no ombro, pode ser nas costas, pode ser em um dos chakras, pode ser através do aperto de mão. Estou dando outros exemplos, né? Aqui nós estamos utilizando toque no ombro. Aí isso ali, ó, só nos ombros, tá? Por quê? É muito particular. E antes da gente colocar a mão em um dos chakras da pessoa, nós precisamos pedir a sua permissão. Isso é importante, tá? A não ser que seja um contexto, por exemplo, você você abre seus chakras a um acharya. Aí o acharya coloca a mão em cima de um dos seus chakras. Mas mesmo assim, como acharya, eu gosto de pedir permissão. Posso tocar na sua garganta? Posso tocar no seu topo da cabeça? Tá? E você na sua casa, você pode pedir. Se a pessoa está com o coração apertado, posso colocar a mão no seu chakra? Namastê. Diverte agora. Alexandre, enquanto eu estou tocando a outra, pode inverter. Enquanto eu estou tocando a outra pessoa, pode ser no ombro. Dá para fazer no ombro? Se ser na mão, não tem problema. Tá? Que aí já é uma
uma configuração especial. Alexandre, enquanto eu estou tocando o outro, eu sinto que eu não estou só. É claro que você tem uma amistosidade espiritual, seres cósmicos, anjos da guarda, entidades estelares. Você não está só, é claro. Tá? E até quanto mais você for uma pessoa espiritualizada, mais você mantém essa conexão. Porque se você for uma pessoa muito materialista, não digo para você com posses. Porque o Osho era uma pessoa que era bilionário, e ele conseguia ser milionário ou bilionário, não sei, e ao mesmo tempo ser uma pessoa materialista e espiritualista. Equilibrar ambos os pratos da balança. Porque muitas pessoas não sabem, até morrer, até por um direito sucessório, Buda tinha um reino inteiro que era pertencia a ele. O Buda morreu como príncipe Siddhartha Gautama. Só depois que ele faleceu é que houve uma sucessão, né, monárquica. Então ele era um homem rico, mas ao mesmo tempo não deixou o materialismo nublar a sua espiritualidade. Namastê. Já deu 9 horas, tá? Vou só puxar mais 10 minutinhos só, tá? Se puder, caminha um pouco mais. E vamos buscar outra dupla. E são formas de canalização. Eu já faço isso no meu dia a dia. Agora de forma ainda mais consciente. Velho aqui. Quem vai canalizar? Foi? Decidiu quem vai canalizar? Então, quem receberá a canalização vai dizer ao canalizador alguma parte do seu ser que não está bem. Pode ser uma dor no ombro, uma inflamação no rim, uma dor no joelho. Alexandre, o que não está bem em mim agora é o espiritual. A pessoa vai olhar para o topo da sua cabeça. Alexandre, o que não está bem em mim agora é meu lado emocional. O canalizador vai olhar para o seu chakra cardíaco. Alexandre, o que não está bem em mim é minha cabeça, minha mente, depressão. O canalizador vai olhar para o seu chakra mental. Se for alguma coisa física, uma unha encravada, o canalizador vai olhar para a sua unha. Deu para entender? Então vamos lá. Mostra para a pessoa e deixa ela canalizar. Não toca na pessoa. Quem está canalizando? Você. Qual a parte que ela falou que precisa da canalização? As pernas? Então olha para os dedos. Ali, você já está canalizando o remédio para a pessoa. Não. Eu quero que você poderia. Mas deixa eu tirar você do passe magnético espírita e fazer você confiar nos seus olhos. Então vai. Eu sei que a mão está coçando. Você é espírita, né? O teu amigo espiritual está falando assim, dá aquele passe magnético. Mas eu estou dizendo, conversando com o teu amigo espiritual, eu estou pedindo permissão a ele para que você conheça outros caminhos. E agradeça a intercessão dele. Agradeça. Né? Mas eu quero que você conheça outros caminhos. Em todo respeito, eu estou falando como messiânico, tá, gente? É um messiânico que utiliza as mãos para canalizar o de orelha. Não tem um outro caminho que seja tão mais intenso do que os olhos. Até para quem é cego, quem não consegue enxergar. A visão, no sentido espiritual, é a canalização mais poderosa que existe, acredito. Por isso você vê que na cultura egípcia, na cultura indiana, o cajal sobre os olhos bem negros, para que a canalização seja forte. Tá? Como a senhora falou, pode pelas mãos? Claro que pode. Pelas mãos, pelo toque, exercita o olhar. Para você canalizar Darshan Yoga para muitas pessoas. E elas muitas vezes não vão nem sentir. Namastê. Inverte. Não. Aí você vai dizer aonde precisa. Isso. Vira as costas para ela. Fala para ela que é as costas e vira as costas para ela. Trocamos? Foi?
Alexandre, eu posso chegar para o meu irmão e falar, senta aqui um pouquinho que eu quero dar 10 minutinhos de darshan em você? Pode. O que é darshan? É uma canalização iógica, irmão. Posso? Pode. O que eu tenho que fazer? Senta. Né? No Jorei nós aprendemos algo muito interessante. Você fala para a pessoa assim, posso fazer uma oração silenciosa para você? Pode. O que eu tenho que fazer? Nada. Só senta. No caso do Jorei, a imposição da mão. No yoga, eu só quero olhar para você. Aí você vai olhar um dos chakras, ou eu só quero segurar suas mãos. Aí você vai saber, você vai ver qual a melhor canalização do darshan. Alexandre, eu quero só olhar. Só olha. Estou com uma dor de barriga, uma cólica menstrual, nossa, muito intensa. Às vezes, conversando com a pessoa, que tanto você olha para minha barriga? Às vezes é alguém que você pode explicar. Você não falou que está com cólica, amigo? Estou fazendo uma canalização energética para você, uma oração silenciosa para você, enquanto você fala, enquanto você mexe no celular. Posso? Pode. Às vezes a pessoa nem percebe. Né? Às vezes você vai e elucida. Alexandre, quando a pessoa sabe que está recebendo darshan, é diferente? Claro que é diferente. Porque a pessoa, possivelmente, ela vai te ajudar. Ela vai se abrir um pouco mais. Mas realmente há pessoas que não têm condição. Não tem condição. Né? Tem que ser algo silencioso, imperceptível. É melhor você dar do que ela roubar. Porque ela vai pegar. Ah, ela não quer pegar não, Xandra. Ela vai pegar. Os amigos espirituais dela, a amistosidade espiritual dela vai furtar. Não tem como. Se atenta pro semblante do bem viver. Namastê. Vamos para o último exercício. Vai andando, caminhando. Esse é um dos mais, a nível material, a nível físico, um dos mais poderosos. Alguém vai lá. Trocou, inverteu. Quem vai canalizar o darshan? E quem vai receber a canalização? Alexandre, há outras formas de darshan. Eu dou o darshan e a pessoa também dá um darshan. Há outras muitas formas. Nós vamos deixar para quando? Quem lembra? Dezembro. Em dezembro, a cada aprimoramento nosso, por exemplo, o próximo aprimoramento, eu vou tentar trazer... Olha que eu trouxe teoria lá no nosso grupo, né? Mas eu vou tentar trazer menos o Jnana, que é o conhecimento, né? E vou tentar procurar trazer mais a prática. Também depende, né? Também se tiver outras pessoas, mais pessoas, né? É o abraço. Abraça o outro. Agora. Mas olha que interessante. Preste atenção, abraça aí, filho. Olha que interessante. O gesto é o mesmo. Mas quem está... Mas pode abraçar, né, Lúcia? Pode abraçar. Olha, o gesto é o mesmo. Mas quem está canalizando o darshan tem a intenção. Olha que interessante. Claro que aí pode estar acontecendo uma troca de darshans, porque são yogis esclarecidos, são yogis darshânicos, yogis que praticam darshan. Normal. Você dá um darshan, recebeu o darshan. Mas nesse exercício, imagine um parente, um familiar, um amigo. Eu vou abraçar esse amigo, esse parente, transmitindo o darshan. Até porque é essa maneira, né? Também uma forma de transmitir o darshan. Chakra com chakra. Alexandre, eu já vi na tradição budista, eles unem chakra mental com chakra mental. É um darshan. Então, esse é um darshan que é o encontro de chakras. Mas nesse exercício, um está com a essência do darshan e o outro não. E ali você transmite a ele, né, essa presença do amor divino. Namastê. Respira. E você que deu o darshan, que analisou o darshan, vai receber agora o darshan. Você vai ver que é diferente. Vai ver que é diferente. Tá? Vai lá, abraça. Agora quem que foi
quem recebeu a canalização vai canalizar o darshan. Não importa, isso é importante. Não importa se o abraço é por cima, é por baixo, é a intenção. Você que está canalizando o darshan, leve essa intenção. E aí, você que está canalizando, traz na mente, não falei, uma oração, ou não traga nada, que é a melhor coisa, uma respiração. Namastê. Isso. Vamos fazer uma roda. Vocês sabem, na nossa raça humana, quem são os mestres do darshan? Quem são os mestres do darshan? A nossa raça humana. Hã? Pode falar. Gandhi ministrava, sim, ótimo darshan, né? Para milhares de pessoas. Mas digo em relação à nossa raça humana, são os bebês, as crianças. Já percebeu como elas olham? Por que perde o olhar, Alexandre? Entra o ego. Na escola a gente não aprende apenas a ler e escrever, a gente aprende também a sermos sociáveis. Quem não viu, veja. Quem tem Netflix, acho que tem lá Mogli, Menino Lobo. A pureza, né? Tem lá o Shere Khan, né? Se não me engano, que é o tigre querendo matar o Mogli de qualquer jeito. E a pureza do Mogli. E aí o Balu, que era o urso, a Bagheera, a Pantera Negra, tentando trazer uma visão mais humana para o Mogli. Ele queria ter uma visão darshan, uma visão pura. O animal, se você pegar ele no colo, ele não sabe, um cachorro, um gato, se você vai jogar ele no precipício. Né? Nós achamos uma gatinha, a gatinha nos achou, ela foi jogada no lixo. Né? Jogaram ela dentro da lixeira jogaram ela na rua. Né? Então ali, ela não sabe se ali se ela ia comer, se ela ia receber um carinho. Então o Mogli, o Menino Lobo, a história é muito interessante, que os animais passam para ele, você convive entre a gente, mas convive como humano. Porque esse tigre, ele foi maltratado, o Shere Khan, ele foi maltratado por um humano. Né? Se não me engano, foi o pai do Mogli querendo defender a família, né? Alguma coisa assim, né? Agrediu esse tigre. Então esse tigre, Shere Khan, agia como humano. Então todo o livro do humano, o livro da vida, né? O livro da floresta, uma coisa assim, né? Então, como ser humano e ao mesmo tempo não ser humano. Então, a gente está buscando aqui esse seriódio. Você é humano, mas como Nietzsche dizia, né? O filósofo Nietzsche dizia, o super-homem. Até o nome super-homem, né? Veio dessa ideia, né? Depois veio o personagem Superman e Super-Homem, né? Mas você vê que o Super-Homem, ele não abre mão de ser, ele vem de Krypton, né? Mas ele não abre mão de ser humano. Faz questão de ser humano, né? Eu acho que ele estava com a Brenda, né? Eu nem vi esse seriado de Smallville, né? Que é o Super-Homem mais jovem. E aí o Lex Luthor vai lá, fizeram agora um remake, né? O cara mais velho, né? E aí o Lex Luthor vai provocando o Super-Homem até que o Lex Luthor pisa no brinquedo. Por que você deixou de ser o Super-Homem? E não sei o que lá, revoltado com o Superman, e aí ele pisa no brinquedo de criança. Aí ele faz, aquele barulho, tudo aí. Aí o Lex Luthor fala, vê aquele brinquedo, aí o Superman sorri. Ele fala, você trocou ser um Deus por isso? Ser marido, o ser comum. Até o Super-Homem entendeu que quanto mais comum você for, mais divino você é. Gente, gratidão pela presença de vocês. Aprimoramento quase vivência.
temos o mantra Om, inspira. A paz, eleve a consciência e a paz, continue guiados nos nossos caminhos. O amor é reinar em nossos corações, a saúde é integrar os nossos corpos, a alegria é animar a nossa alma e a felicidade. A ser a nossa realidade. Yogi, aí trocando esse daqui, a gente já troca sempre no final da aula, né? Namastê, 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 que quer dizer, pois Deus que habita em mim, com certeza, é o mesmo Deus que habita em você. E é isso. Até a próxima. Gratidão. Quem está online, gratidão. Até a próxima.